Existem momentos que é total silêncio para a mãe. É quando a mãe chega em casa com o bebê no colo. O que ela faz quando a visita vai embora? O que ela faz quando a porta se fecha? O que ela faz quando olha para aquele bebezinho e se questiona por várias situações? E fica com vergonha de perguntar coisas que parece simples, mas que não é. Tem a parte fisiológica do neném, que nós devemos nos preocupar sim, e tem as outras coisas que não é tão alerta. Porém, hoje nós temos um especialista no assunto, a doutora Tânia, neonatologista pediatra, que vai responder e nos ajudar, na verdade, com essas questões, né, doutora Tânia, Sim, com os recém-nascidos. sim. Muito bem-vinda. Obrigada por compartilhar todo o seu conhecimento conosco. Eu que agradeço, Glau, essa oportunidade da gente estar conversando, né, esclarecendo algumas coisas que às vezes parecem tão óbvias e não são óbvias, né, principalmente para as mães de primeira viagem. Pois é, doutora, eu fico lembrando do meu, sabe? O meu é um homem hoje, mas assim, quando era bebê, eu cheguei em casa, botei no berço e sentei no outro canto e fui chorar. Aí a minha mãe entrou no quarto e disse: Por que é que tu tá chorando? O que foi? Eu, porque não tem manual. Não vem com manual, Não vem com exatamente. manual. Uhum. E como é? Como é que as pacientes chegam para ti, doutora? Tem muitos questionamentos, tem muita aflição, tem muita confusão. Sim, eu me lembro de um paciente que eu fiz a sala de parto e com 24 horas a gente vai fazer a visita para dar alta e ele, no outro dia, ele falou assim, doutora, quando você tirou o bebezinho tava tudo ok, você me disse que tava tudo bem e aí, de repente, você foi embora. E aí minha esposa foi pro quarto, tava esperando o bebê, quando o bebê chegou, eu olhei para ela, ela olhou para mim e disse assim, agora, o que a gente faz com ele? A gente deixa no berço, tira do berço, olha se tem cocô, bota no peito. Então, assim, são coisas que parecem óbvios para quem já tem um filho, mas para a mãe e o pai de primeira viagem, isso não é tão óbvio. Então, são coisas que a gente tem que ensinar, apesar do beta, depois que o beta dá positivo, nós já somos mães e pais, mas é como você falou, não vem com manual. Então, essas orientações, elas são bem-vindas, toda informação é bem-vinda, principalmente na preparação para o nascimento. E eu sei que aí dentro desses 7 dias, né, doutora, que são 7 dias de vida do neném, eles já viveram muito e é muito Sim, intenso e é isso. muito transformador, tanto para a mãe como para o bebê. Uhum. Fisiologicamente, o que pode acontecer nesses 7 dias? Então, eu costumo falar nos cursos que a gente dá, Grau, que esses 7 dias são os infinitos 7 dias daquele casal com aquele bebê dentro de casa, porque teoricamente não tem um apoio, nenhuma orientação. Por isso que é tão importante, junto com o pré-natal, quando você tem sempre aquele obstetra para te orientar, que você já tenha um pediatra, porque aqueles 7 dias do qual o bebê vai estar em casa, vai ser um período de acostumar a família com aquele ser que acabou de nascer e aquele ser que estava dentro do útero com o meio externo, né? Então são muitas transformações para a mãe entender que aquele bebê vai mudar, que ele vai perder 10% do peso, que ele pode ficar equitérico, como é a textura do cocô, por que ele chora tanto, se a amamentação tá boa. Então são 7 infinitos dias que precisa de uma orientação e que precisa de um pediatra para que ela tenha esse pediatra também como rede de apoio. E o pediatra e o neonatologista pode ser visto antes do nascer, assim, durante a gestação, ou é muito cedo, é muito precoce? O ideal é que se tenha essa consulta pré-natal pediátrica, Ah, justamente para você dar essa informação de como vai ser aquele bebê, como ele pode nascer, né? As intercorrências que pode acontecer, que isso pode acontecer no parto normal, no parto cesárea, e como que o bebê vai se comportar nesses 7 dias antes da primeira consulta, o que pode acontecer, o que eles devem esperar e ter os produtos, o alinhamento do quarto, orientações sobre a amamentação. Então é muito importante que já se faça uma consulta pediátrica pré-natal.
que é antes do neném Antes nascer, do bebê do bebê nascer. nascer. E Exatamente. quanto antes melhor, porque a gente vai durante a gestação tendo mais dúvidas e aí pode retornar Isso. e tentar ali, né, organizar a vida tanto para o parto como para receber o neném, né? Porque Exatamente, principalmente hoje no mundo digital, de que as informações, elas são, você tem as informações, são muitas informações, todo mundo tem uma opinião sobre o que você deve ter, o que você deve fazer, mas de fato para a mulher, para aquele pai, do qual o filho é o primeiro filho, é muito difícil você juntar e ter certeza do que você vai fazer. Então o pediatra faz esse alinhamento. e doutora, na sua fala aí, eu percebi aí o perde o peso. Isso. Por que que quando nasce, eu até vejo lá, faço os registros e eu vejo que tá o pezinho, aí depois eles vêm aqui pro ensaio de newborn, aí, Glau, perdeu um pouquinho, tudo que eu sei que é o natural, que isso tem que acontecer, mas por que isso acontece? Então, é uma perda fisiológica, né? Quer dizer, é uma perda que geralmente é fisiológica. Por isso que você precisa ir para a consulta dos 7 dias de vida. Geralmente o bebê vai perder um pouquinho de edema, né? Existe uma alteração de metabolismo, do qual o mamar aumenta o metabolismo desse bebê. E isso aí faz com que ele perca 10% do peso nas 2 primeiras semanas de vida. Agora, claro que a gente tem a perda de peso por um aleitamento materno inadequado, por isso que você precisa de um pediatra para fazer essas orientações. E quando a mãe deve se preocupar com essa perda de peso? Por exemplo, é 2 semanas, aí é considerável uma perda de peso. Aí, como é que a mãe em casa sabe que é perda de peso natural ou que o bebê não está sendo bem amamentado? Então, o aleitamento materno, quando ele está, digamos assim, quando está dando certo esse aleitamento materno, o bebê vai ganhar peso e naquelas 2 semanas pode ser que ele perca esses 10% do peso, não é obrigatório. Passou disso, Glau, o ideal é que a gente avalie o que está acontecendo. Orientação de Entendi. pega, orientação de posição de aleitamento materno, o estresse emocional da mulher, né, na fase do Afeta. puerpério, afeta a produção materna do leite. Então isso tem que ser visto pelo pediatra, não tem como a mãe saber. Tem mãe que compra balança, né? É mesmo, Tem mães que doutora? compram balança para ficar pesando o Pesando. bebê em casa. Eu não recomendo, porque eu acho assim, a maternidade é um momento tão esperado, a gente tem que viver isso com o máximo de tranquilidade, né? E dar a César o que é de César. Você tem que ter aquela tranquilidade, o cuidado e dividir sua tarefa com o Com o pediatra. pediatra. Né? Essas orientações podem ser feitas em Com consulta. quantos dias de vida o bebê vai até você? O ideal é que toda criança tenha pelo menos a primeira consulta até 7 dias de vida. 7 dias. Então, Né? assim, tem Isso. aquela primeira avaliação quando nasce. Isso. Aí quando nasce, lá ali, por exemplo, você tá ali, pegou o neném no centro cirúrgico, na sala de PPP, fez lá o que tinha de fazer, olhou se o neném estava bem, como é que estava, tá tudo bem, liberado, vai pro quarto com a mãe. Depois desse momento, você volta lá de novo para dar alta pro neném, é isso? Isso. E no momento da alta, a gente também examina o bebê, né? A gente vê a frequência das mamadas, a troca de fralda. O bebê não pode sair da maternidade sem ter feito pelo menos uma vez o cocô desde o nascimento. Exatamente. E aí a gente já orienta essa família de que até 7 dias de vida tem que ser feita a primeira consulta com o pediatra. São orientações que devem ser feitas ainda na maternidade. Outra orientação importante da maternidade, a coleta do teste do pezinho, que deve ser feita entre o 3º e o 7º dia de vida do bebê. Então, são orientações feitas na maternidade que são complementadas após a alta do bebê na primeira consulta com 7, no máximo 10 dias de vida. E o teste do pezinho, ele é obrigatório, precisa ser feito, é isso? O teste do pezinho, ele é obrigatório porque nós temos a triagem neonatal. Essa triagem neonatal, ela é composta pelo teste do olhinho, teste da linguinha, teste da orelhinha e do coraçãozinho, que são feitos até 24 horas de vida, que é quando o bebê ainda está na maternidade. E o teste do pezinho completa essa triagem neonatal, que é feita entre o 3º e o 7º dia de vida.
E aí também tem as vacinas, né, doutora? E Que a as gente. vacinas, exatamente. Nossa, é muito É intenso. muita coisa, é muita É muito coisa. intenso, Isso. porque a mãe tem que ficar atenta a ela Então, e pois a é. ele. Sim, exatamente. E aí, Glau, nesse momento, a gente fala muito do nascimento do filho, dos cuidados com o bebê, e às vezes a gente esquece até da mulher, né? É, Da atenção que essa mulher precisa num puerpério que é difícil para todo mundo. Mas essa divisão de tarefas, ela deve ser feita, porque essa mulher ela não pode ser esquecida, mas de qualquer maneira a gente tem um ser tão pequenininho que precisa de atenção. E você falou numa coisa muito importante que é a vacina, né? A vacina para imunizar essa criança e tem algumas maternidades que fazem essa vacinação, a primeira vacina ainda na maternidade. Quando não é feita, a gente orienta que os pais procurem, né, alguma clínica de vacinação ou pra posto de poder. saúde para que seja feita a BCG e a primeira dose da hepatite B. Que é de suma importância Suma importância para para a criança, imunização né? da criança. Doutora, também eu percebo ali durante a sala de parto algumas coisas como um colírio no olho, como uma coleta, às vezes ali no Uhum. cordão umbilical, não sei se é para o sangue, para Uhum. saber a tipagem, é isso? Isso, para saber a tipagem. E tem uma vitamina, A vitamina K. vitamina K. Me conte aí, assim, o neném É. já, gente, o neném já nasce, É. assim, ele já Cheio de nasce, coisa. já nasce, aí a primeira coisa, já cortou o cordão umbilical. Agora já tem mudado algumas coisas, sabe, Glau? Hum, Antigamente o bebê nascia, a gente fazia o clamp do cordão, hoje a gente já espera para fazer o clamp do cordão, porque a gente sabe que o clampeamento tardio do tadinho. cordão, ele é benéfico para o bebê, né? A gente leva mais sangue da mãe para o bebê. E aí esse bebê vai estar protegido de ferro, ferritina até pelo menos o 6º mês. E aí depois que a gente faz o clampeamento do cordão, a gente deixa esse bebê humanizando e depois a gente vai fazer os cuidados dele, né? Se ele nasce bem, ele fica lá com a mãe. E aí um dos cuidados primordiais que a gente tem que ter logo ali no nascimento imediato é a vitamina K, como você falou, que previne a hemorragia neonatal. Né? A gente, uma coisa muito importante também é a gente ter cuidado com a hipotermia, por isso que a gente está sempre cobrindo Sim. o bebê com aqueles paninhos aquecidos da sala de parto. E o colírio, né? Hoje o colírio, não é obrigatório, né? Ele não é obrigatório, mas ele é uma prevenção para conjuntivite neonatal. Então hoje alguns pediatras prescrevem, outros não prescrevem. Eu costumo prescrever, mas não é uma obrigatoriedade. Ah, entendi. É mais pra. Mas vamos supor, se não fosse obrigatório, aí ele poderia ter algum. Porque assim, Poderia no ter parto vai. conjuntivite. Porque assim, o que acontece? A conjuntivite neonatal geralmente ela é causada por um germezinho da vagina da mulher. Então, o bebê quando nascia de parto vaginal, ele podia ter essa conjuntivite se a vagina tivesse contaminada. Então, Ah, a gente prescrevia esse colírio. Ele não é tão obrigatório no parto cesariano. cesariano. Ah, Exatamente. entendi. É tanta coisa assim que às vezes eu fico pensando como é que a gente consegue. Por isso que as pobres das mães às vezes não conseguem nem dormir, nem relaxar, nem nada nesse período do puerpério, né? Porque Isso. é realmente uma intensidade muito grande, mas é uma intensidade necessária. É uma São os intensidade primeiros necessária. cuidados muito necessários com o recém-nascido. Principalmente visita, né, doutora? Vamos aí. Importante. Ai, meu As Deus do céu. visitas. Eu tô Vamos visitar achando que você. vamos visitar um recém-nascido? Gente, assim, eu costumo ser chata com esse negócio de visita, né, Glau? Principalmente nesse primeiro semestre do ano, onde a gente tem aí uma leva de vírus sazonais da estação. São vírus que podem levar a internações, né, de bebês menores de 3 meses. Os bebês, eles nascem com pouca imunidade, pouca ou nenhuma, né, digamos assim. E as vacinas e o aleitamento materno, eles contribuem para que ele adquira imunidade. Então, o que acontece? As visitas geralmente são feitas por adultos, né? E os adultos, eles podem carregar vírus sem ter a doença, Sim. né? E aí pode estar transmitindo esse vírus para esse bebê. E aí eu costumo dizer, olha gente, maternidade não é local de visita, maternidade é um momento tão íntimo, é um momento do casal, é um momento do nascimento do bebê, um serzinho frágil, sem imunidade. Então eu procuro, principalmente nesse primeiro semestre do ano, fazer algumas orientações em relação à visita.
Gente, vamos ficar atento aí, tá? É. Atento a tudo que a doutora Tânia tá falando. Já pega aqui esse episódio, já compartilha aí com a mamãezinha que está em casa, com outras mães, com grávida. Faz o bem para alguém, para sua mãe, para sua tia, para sua prima e já vai aí, ó, colocando um aviãozinho, compartilhando para todo mundo, porque é informação importante e detalhe. É informação direta com uma profissional especializada. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês aqui muito importante. Eu tenho a honra de estar com a doutora Tânia, porque eu já conhecia, mas principalmente depois que eu vi atuando no César Carlos. No episódio lá, infelizmente, né, aqui em Fortaleza, o hospital pegou fogo e a doutora Tânia estava à frente da ala da maternidade, é isso da neonatologia, no dia, doutora? Na verdade eu não estava dentro do hospital, eu estava no anexo, né, que era do outro lado da rua, quando eu fui acionada, né, para ajudar os bebês que estavam perto do local onde estava dentro muita fumaça. E aí, quando eu cheguei lá, os bebês já estavam lá do outro lado da rua, no que a gente chama Beco da Poeira, né? Sim. Naquele comércio popular. E aí, eu nem sei te dizer, porque assim, foi tão intenso aquele dia, que quando eu me vi, eu já estava dentro da ambulância, fazendo transferência. Eu entrava numa unidade escura, cheia de fumaça. E eu só me lembro, assim, das pessoas falando, vamos muito rápido, vamos mais rápido. E foi um trabalho que eu tenho até a oportunidade aqui já com você de agradecer a todo mundo que fez parte, né? Desde da direção, que foi muito atuante, ao governo na representação da secretária que estava lá presente, dos policiais que fizeram o batedor das nossas ambulâncias para que nós pudéssemos chegar mais rápido nas outras unidades para fazer a transferência desses bebês. E eu tenho... Não é honra porque, assim, o hospital acabou, mas, assim, a gente conseguiu salvar todos os bebês, né, Cláudia? É isso que me deixou, assim, eu me dá até um nó na minha garganta, porque eu vi aquilo e me dava uma agonia, e eu, meu Deus do céu, aí eu te vi lá, vi outros colegas que a gente está sempre junto, muitos colegas que contribuíram, e eu só conseguia pensar na mãe, sabe? Na mãe dos nenéns. Eu falei, meu Deus do céu, segura essas mães, porque assim, eu como mãe, você como mãe, Sim. muita coisa aconteceu ali. A gente via as imagens e batia aquela aflição, eu falava, Jesus, socorre. E a minha única preocupação era essa, era em salvar esses bebês. Porque, gente, uma ala pegando fogo, ai, eu não gosto nem de pensar. Mas é só para dizer, gente, que tem conhecimento, muito conhecimento, sabe o que está fazendo, é uma profissional aí de longa data, né, doutora? Pode falar um pouquinho aí do teu currículo, dizer o que você fez, onde porque assim, o que eu quero deixar aqui de importante, que a informação está vindo da fonte, e elas não procurem Google, não coloquem lá na internet, evitar isso, né, doutora? Isso, Val, assim, eu costumo falar muito com os pacientes que é super importante, né, você ter acesso a informações seguras, né, porque o Google, ele tem muitas informações e muitas pessoas não sabem triar essas informações, né. Eu sou formada pela Universidade Federal do Acre, fui embora porque casei, mas voltei para o Ceará, fiz pediatria no Cariri. Aí voltei para Fortaleza, aí é que eu fiz neonatologia, depois eu fiz mestrado, tô terminando doutorado, eu sou instrutora do curso de reanimação neonatal, sou tutora do Canguru. Então, assim, cada especialização que você faz, pensando em prol do melhor tratamento daquela criança, né? Então, quando você faz neonatologia, você estuda o bebê ainda dentro da barriga, o funcionamento dele, as alterações, você é especialista em nascimento. Então, é um cuidado que tem que ter, porque eu costumo falar que é a joia de toda a família, né? Não é? Você tá mexendo, é uma responsabilidade muito grande. É mexendo com o que há de mais precioso para os pais, né? E não é só para os pais, às vezes é uma família inteira que está esperando. Exato. Uma mãe que quis muito. Uma gestação de milagres. Gestação de milagres. Então, a nossa responsabilidade é muito grande. É muito grande, e tem que ser valorizado, viu, gente? Porque assim, olha, de verdade,
É cada coisa que a gente vê, já tive a oportunidade, gente, é demais, né? Eu entrei dentro da neonatologia com a doutora Tânia e eu vi os cuidados que gente, é um pé desse tamanho, é tudo muito minúsculo lá dentro, as agulhas, é tudo minúsculozinho, assim. Então, assim, é difícil. As mães que estão ali dentro da neonatologia, né, dentro da UTI, na verdade, neonatal, também passa por angústia. Então, assim, é profissional. Procurem um especialista, neonatologista, um pediatra para o filho de vocês. Né? Não vão ficar aí ouvindo coisas da internet. Mas vamos falar de outro tema? Vamos. Falamos muito em cocô, certo? Sim. E, doutora, assim, eu tô trazendo isso para ti porque nos meus ensaios já chegou uma mãezinha que o bebê não fazia cocô há 10 dias. E aí eu não fiz o ensaio. Eu disse, não, pelo amor de Deus, você tem que urgente procurar um pediatra. Aí ela disse, não, Glá, mas não é normal, não. Eu achei que era normal. Vamos Fale. Desvendar. Vamos. Glau, esse assunto ele é muito comum na minha vida. Inclusive, é tão comum que eu tô aqui almoçando e olhando meu WhatsApp. A mãe, olha como é que tá a fralda do meu filho. Porque, assim, o cocô eu acho que é a maior dúvida da mãe. Vamos normalizar o cocô. Claro, vamos normalizar, né? E aí, assim, o cocô, quando o bebê nasce, ele é um verde escuro, que é o que a gente chama de mecônio. Né? À medida que o bebê vai crescendo, esse mecônio vai clareando, ele vai ficando verdinho claro, vai ficando amarelo, mas claro que conforme a alimentação da mãe, pode ver a alteração dessas paletas, né? Um amarelo mais forte, um verdinho mais forte, não tem problema. E uma coisa muito importante que as mães devem saber é que quando existe um aleitamento materno exclusivo, quando eu falo aleitamento materno exclusivo, eu quero dizer que a mãe só amamenta. 24 horas o peito. Esse bebê pode ficar até 7 a 10 dias sem fazer cocô e não tem problema. Se ele tá confortável, né? E quando o cocô sai, ele não vem um cocô em formato de fezes, ele vem um cocô amolecido, tá tudo bem, né? E também algumas modificações que pode acontecer. Bebês que tomam fórmula, o cocô pode modificar a cor. Mães que estão com os mamilos feridos, que faz a deglutição de um pouquinho de sangue, pode sair umas rainhas de sangue. Então, por isso que é tão importante na vida de uma mãe um pediatra, para compartilhar as fraldas. E as fotos e as várias fotos. E as fotos das fraldas. E o tempo de ficar sem cocô, sem o neném fazer cocô. Pronto, é como eu tô te falando, se for aleitamento materno exclusivo, até 10 dias não tem problema. Em fórmula, eu costumo orientar a mãe que se o bebê fica confortável, não sente dor, não tá incomodada, até 2, 3 dias a gente aguenta, se ele ficar confortável. O ideal é que faça todo dia, né? E aí a gente começa a orientar algumas trocas de fórmula, adicionar água, fazer massagem. O que a gente não pode tratar como comum. Não pode tratar. Tem algumas cores de fezes que não é comum de jeito nenhum. Fezes brancas, fezes vermelhas e as fezes pretas. Então essas fezes, elas precisam ser relatadas para o pediatra, né? Mandar foto, para que a gente possa orientar, saber o que está acontecendo e conduzir isso melhor. Viu, gente? Atenção ao cocô dos seus bebês aí. E isso vale para o recém-nascido ou para todos os bebês? Todos os bebês, independente. Da idade. Exatamente. Certo. Agora vamos falar da icterícia. Vamos, é o assunto. Ai, gente, tá pegando só os principais assuntos. Porque eu queria era justamente desmistificar essas coisas, doutora, Sim. Porque é uma dor da mãe, não é? A icterícia, por exemplo. Eu vi recentemente uma notícia que os pais não liberaram para fazer o tratamento da icterícia por causa da religião. E aí eu fiquei realmente tomada. Isso aconteceu fora do país, não é no Brasil. E eu fico assim assustada com isso, sabe? Com o nível de, assim, você vai submeter o seu filho, porque a icterícia leva à morte, não leva? O que acontece é o seguinte, a icterícia é aquele pigmento amarelo que a gente vê na pele do bebê, né? A gente vê no olhinho do bebê. E essa icterícia tem motivos. Ela pode ser patológica, quando ela é antes de 24 horas de vida. Ela pode ser fisiológica. Ela pode ser do leite materno e do aleitamento materno.
Então, ela tem vários motivos para ela acontecer, tá certo? A patológica, geralmente, uma que vem antes de 24 horas de vida, a gente tem que investigar. E aí existe tratamento, né? Esse pigmento, ele precisa ser quebrado. E a única forma de tratamento é com a fototerapia. Então, o bebê precisa ser internado para fazer fototerapia, ou ele pode ser feito domiciliar. Hoje a gente já tem essa opção de algumas empresas que o aparelho vai até em casa e o bebê faz essa fototerapia. Não se orienta mais banho de sol. Já se sabe que o banho de sol não resolve isso. Então, como tem tratamento, o ideal é que a gente faça esse acompanhamento e esse tratamento. Caso não seja feito, esse pigmento ele é neurotóxico, ele pode causar o kernicterix, né? E aí aconteceu o pior, né? O bebê fica ter sequelas em relação a isso. Mas, graças a Deus, a gente está conseguindo, dificilmente a gente vê um bebê que sofre sequelas. Entendi. Né? Com uma boa orientação e o tratamento, a icterícia é resolvida. Viu, gente? Bora. Eu sei que a maternidade pode ser um pouquinho assim, né? Dá uns twin na gente, como dizem uns twin. A gente sobe, desce montanhas, é uma beleza. Mas a gente tem profissionais ao nosso lado e a medicina ao nosso lado. E foi Deus que mandou, tá, gente? Então, a medicina é de Deus. E graças a Deus que a medicina só evolui e a gente vai encontrando saídas e resoluções. E resoluções, exatamente. Uma coisa, doutora, que eu sempre, assim... Eu vejo na internet, tá? Olha eu aqui. As mães lavando o nariz. Isso. Pode lavar nariz de recém-nascido? Pode e deve. Ah, é? Claro. Ai, meu Deus, os pobres não vão se sufocar, não? Graças a Deus que não. Eles não se afogam? Não. A lavagem nasal é super importante desde o nascimento. Antigamente, a gente aspirava as vias aéreas de todos os bebês. Hoje, a gente só aspira se necessário. Então, vai ficar aquela secreçãozinha, né? E aí, essa secreção, a gente orienta a lavagem nasal com um dispositivo próprio para recém-nascido. E é até importante que eles façam isso para que eles adquiram esse hábito, porque os pais vão usar muito isso durante a vida do bebê. Nos quadros virais, nos quadros gripais, porque a lavagem nasal hoje não mata, não afoga. É que a gente, como mãe, fica agoniada. E dentro do consultório, a senhora explica como é? Dá pra gente explicar. Tem seringas próprias, tem o nasoar, que são dispositivos que a gente pode usar e a gente explica isso dentro do consultório. Posição, a força, entendeu? A pressão, que não vai causar otite se fizer da forma correta. E é super indicado. Bem simples. Então, assim, pelo que eu percebi, tem os sinais de alertas que a gente tem que tomar cuidado. Isso. E tem o que a gente não precisa, né? Vamos lá, eu tinha uma doideira em mim, que eu botava meu filho no berço e eu botava a mão aqui pra ver se ele tava respirando, ou o dedo assim pra ver se ele tava respirando. Toda mãe faz isso. Toda mãe faz isso. Olha, até eu fazia também. Coisas maternas. Tem alguma outra coisa, doutora, que assim, que não é pra gente se assustar? Não sei, uma respiração diferente, ofegante, algo, colocar o bebê em posições que às vezes a gente não quer. Por exemplo, eu tinha pavor de colocar ele pra cima, porque eu achava que não era boa essa posição, sabe? Não era indicado, Não né? era indicado, mas é o indicado. Barriga pra cima, né? Tem essas orientações, Glau, a gente tem que fazer porque a gente tem que evitar algumas coisas que podem acontecer em casa, né? Sim. Os sufocamentos, né? Então, assim, barriga pra cima é a posição que o bebê deve dormir, não usar rolinhos, não colocar o bebê até 3, 4 meses para dormir de lado, né? Então, são orientações que a gente faz em consultório e que eu acho que a família tem que ter essa abertura com o pediatra para quando tiver dúvida em casa, doutora, eu tô botando para dormir assim, tô botando para arrotar assim, o bebê tem que arrotar sempre. São orientações que tem que ser feitas. O que é óbvio para mim, que sou pediatra, não é óbvio para aquela mulher que é o primeiro filho dela. Então vamos falar de arroto? Vamos. Tem que arrotar sempre? Como o ideal é que sim. Imagina quando o bebê, ele tá amamentando, ele engole muito ar, né? Então, o ideal é que ele arrote, porque muitas vezes quando o bebê arrota, pode vir um pouquinho de leite e ele ter aquele famoso chamado golfo, né? Então, o ideal é que você coloque ele na posição horizontal,
com leves palmadinhas no dorso, ter paciência e deixar ele arrotar. Porque assim, eu percebo que tem uns rotinhos que é só um ventinho e tem uns. E se a gente não perceber que arrotou? Fica ali 10 minutos, 15. Eu acho que tem que esperar mais um pouquinho, porque pode ser que não seja tão rápido assim. O problema é que muitas mães relatam, é de madrugada, eu tô muito cansada, e aí acaba deixando o bebê dormir de lado. Eu falo, gente, cama compartilhada não pode, né? Eita, ela mexeu agora no vespeiro, meu povo. Cama compartilhada não dá certo. Então, tenta esperar o máximo que você puder, ele arrotar e bota pra dormir no bercinho do lado, no mesmo quarto e nunca fazer cama compartilhada, já emendando um assunto no outro, tá? Vamos. Porque a cama compartilhada, o que acontece? Você imagina que o puerpério é um período super cansativo pro casal, né? Às vezes, o momento que o bebê tá descansando é o momento que a gente aproveita pra dormir. 15 minutos que a gente descansa, às vezes é um sono tão pesado, Glau, que a gente consegue sonhar. E se do nada você vira e deita por cima desse bebê, já foi, ele sufocou. Né? E isso pode acontecer, isso acontece. Né? Isso não é uma coisa que eu tô inventando, a gente vê isso na realidade. Então, assim, espera o bebê o tempo que você puder, né, pra ele arrotar. E depois você bota num bercinho do lado, de barriguinha pra cima, e tenta descansar, mas sem o bebê na sua própria cama. Gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu passaria aqui horas falando com a doutora Tânia sobre bebê, sobre tudo, porque ela não fala só sobre esses temas, tá, gente? Tem muita coisa envolvida, né, doutora? Tem a parte infantil, tem os bebês maiores, assim, tem muita coisa. Tem os bebês na UTI, assim, é um tema muito amplo. Sim. Falar de criança. criança. Isso. Então, para vocês conhecerem um pouquinho mais, entre nas redes sociais da doutora Tânia. Doutora, deixe suas redes sociais. Meu Instagram é @doutora_Tânia, @doutora_Tânia com TH. Eu trabalho na Clínica Gentiles. É um prazer receber vocês. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar no direct. Eu sempre respondo quando eu posso. Tanto direct como as mensagens de WhatsApp, meus pacientes sabem disso. E qualquer informação, gente, que vocês quiserem, até de colegas, sobre especialidades, orientações sobre recém-nascidos, sobre pré-natal, eu estou à disposição. Obrigada, Glau, pela oportunidade. Foi ótimo esse bate-papo, mas espera aí, gente, ó, eu tenho uma novidade aqui. Eu vou fazer agora um joguinho com a doutora Tânia sobre situações reais. Só que esse joguinho ele vai ficar disponível somente para as nossas mamães barrigudinhas lá da nossa comunidade. Então, fica lá e eu também vou deixar lá todos os dados da doutora. Também nós vamos compartilhar os vídeos aqui. Mas já manda, já divulga, já fala o que é importante para uma mãe que está aí prestes a ter o seu bebê. Que aí, se antecipando, né, doutora? Fica mais fácil de levar a vida. Os primeiros dias de vida do bebê são importantíssimos, requer muita atenção, muito cuidado e um especialista. Exatamente. Doutora Tânia, muito obrigada. Eu que agradeço por essa oportunidade. Sempre que você quiser, pode me chamar sobre todos os assuntos. Eu vou amar. Obrigada, viu?